Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O diabo trabalha na ignorância, minha gente. Por isso que Jesus trabalha no conhecimento. O diabo, ele quer fazer, e tem feito muito bem feito isso ultimamente, o nada a ver. O nada a ver nunca foi tão atual. A pessoa vai num show, onde não tem nada de Deus num sábado, e ela consegue tranquilamente vir no culto do domingo, sem nenhum peso na alma, sem nenhum conflito, entrega a sua oferta, ouve a palavra, chora, depois vai para o motel, depois volta na quarta-feira, depois usa uma droga, depois fala palavrão, depois rouba no trabalho, volta no domingo. Tudo tranquilo hoje. Está se faltando aquele temor. Não quero ser chato aqui, não. Eu quero ser bíblico, amém ou não? Porque nós vamos falar de demônio. Quem crê em demônios aqui? E você que não crê, você acha que ele não vai? Quem crê em demônios aqui? Claro que eu creio em demônios. A Bíblia está repleta de situações aqui. O próprio Senhor Jesus, que é o que eu quero tomar como base para falar sobre demônios. Eu não quero tomar como base demônios, eu quero tomar como base o que Jesus fala sobre eles. Amém, amados? Ninguém vence batalha ignorando o inimigo, tá? Por que é importante esse assunto? Você não vence uma batalha ignorando seu inimigo. Por que o Covid fez um estrago tão grande? Pela ignorância. Era uma novidade, ninguém sabia lidar com aquilo. Segunda coisa, nenhuma empresa prospera sem conhecer seus concorrentes, sim ou não? Consegue, ele precisa saber. Quando foram montar supermercados aqui, eles vieram aqui antes, eles olharam a cidade, eles viram o plano diretório da cidade, eles foram nos mercados da cidade, eles estudaram os preços dos concorrentes, eles estudaram a estrutura, e alguns deles falaram, nós vamos fazer um negócio que tem espaço. Por quê? Porque você não prospera sem conhecer seu inimigo. Terceiro, a vida do crente precisa estar preparado contra o inimigo. Diga, a minha vida precisa estar preparada contra o inimigo. Porque não é Jesus que vai resistir ao diabo. O diabo não é doido de investir contra ele. Eu e você que devemos resistir ao diabo. E se eu e você não fizermos a nossa parte direitinho, o diabo vai vencer áreas da nossa vida e a gente vai ter uma frase quase que de um incrédulo ou um ateu, que não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. O que o apóstolo está falando não tem nada a ver. Tem coisas que são da vida. É verdade. Nota 1000. Tem coisas que são da vida. Claro que são da vida. Vem uma enchente. A natureza toda descompensada. A água entra na casa do crente, do católico, do macumbeiro e do ateu. A água não chega e fala assim, qual que é a sua religião? Ah, eu sou evangélico. Ah, beleza, então, Pai do Senhor, vou para cá do outro. Não faz isso. Uma bala perdida. Vocês viram aí um acidente de carro que matou 2 pastores de Cachoeira Paulista? Quem viu isso aí? Quem viu? Um acidente. Pode ter acontecido. O carro veio na contramão. Diz a reportagem que tinha um copo desses igual eu tomo aqui, com cheiro de bebida alcoólica. Como é que a bebida alcoólica não tem nada a ver? A gente tem que levar a sério. Como é que você vai achar que não tem nada a ver estar lá no show da Anitta, da Lady Gaga, do João, do Pedro, sei lá, aquele ambiente todo ali, e você achar que ali quem está governando ali é Deus, é o Espírito Santo. Não interessa quem está lá. Pode ser parente meu, está lá no meio de demônios. Não quero saber, ué. Então nós temos que ter clareza daquilo que o inimigo faz e daquilo que nós vamos deixar nos fazer por ele. Quem está aqui? É uma escolha. Escute isso. A primeira coisa que eu quero falar com você, não dá para a gente falar tudo, mas eu sei que o Espírito Santo vai ministrando ao teu espírito e nós vamos trazer coisas lindas ao final dessa mensagem aqui, amém? E vamos fechar com a ceia do Senhor, glória a Deus. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso,
Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha que coisa séria. E entrando, passam ali, a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Demônios familiares. Eu não quero que você levante a mão, a minha ideia não é expor ninguém. Mas sabe aquela família que tem um tio drogado? Que tem um pai drogado, alcoólatra, mulherengo, que tem essas coisas assim afloradas. Ele não consegue, uma pessoa envolvida com jogo. Quando aquela pessoa morre, é questão de meses. Aquele espírito não é enterrado junto. Aquele espírito vai lá naquela casa e pega alguém com mais possibilidades. Por isso, quando alguém falar para você: olha, você lembra tanto o tio fulano de tal, se ele é uma bênção, maravilha. Mas se ele tem características ruins, você precisa pôr sua barba de molho. E se for mulher, você põe seu cabelo de molho. Porque isso aí não pode ser uma palavra para o crente. As pessoas não podem. Pode associar pelo seu jeito, pode associar pelo seu físico, mas não por aquele espírito que regia aquela pessoa, e pode ser qualquer pessoa, agora está regendo outra. Por quê? Porque ele chega numa casa que está varrida, que está organizada, só que sem Jesus. Mas está, porque tem gente sem Jesus que você olha a vida dele e fala assim: cara, tem uma vida normal. Tem a vida igual um crente, ele trabalha, ele tem a família dele, ele é um bom pai, ela é uma boa mãe. Você fala assim: caramba, é honesto, gente boa, você encontra com ele, gente boa. Mas Jesus está naquela casa? Não. A gente vai ficar no meio do caminho agora? Porque nós estamos vivendo uma época que tem que ficar no meio do caminho. Irmão, quem fica no meio do caminho, fica à beira do caminho, hein? Então, se a gente não tiver algumas convicções muito definidas na nossa vida, nós não vamos aguentar a pressão do século 21. Satanás está jogando pesado no relativismo. Diga, relativismo. Satanás está jogando pesado no humanismo, o eu como Senhor de todas as coisas. E nós que somos filhos de Deus, é o Senhor como centro de todas as coisas. Não, pelo amor de Deus. Não para, não, faz alguma coisa aí. Escute. Por isso Jesus entra, limpa, adorna, enfeita. Só que se Jesus não continuar naquela casa, a Bíblia está dizendo, através do próprio Senhor Jesus, que aquele demônio que saiu, ele vem dar uma olhada. Por isso que ele vem dar uma olhada naquele crente que era forte, e que ele dá uns 2 anos para o crente. Aí ele volta para ver se o crente está forte, para ver se o crente está fiel. Aí ele já vê o crente que já não está frequentando muito a igreja, que já não lê muito mais a Bíblia. E ele é inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele não entra. Ele busca 7 piores do que ele. Olha como é que ele é sagaz. Olha a estratégia dele. Não, eu já tive ali, ou eu nunca tive ali, mas eu sei que o negócio ali está diferente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar mais 7 pior que eu. Pior que eu. Aí ele chama mais 7. Aí, além de ser 1, não são 7, são 8. Porque é 1 com mais 7. Quem está aqui, diga glória a Deus. E aí o que Jesus está dizendo? E o estado daquele lá é pior. Por isso que é tão difícil. Gente, aguenta firme. Uma pessoa quando se desvia, voltar para o Evangelho. Uma pessoa quando se desvia do Evangelho, ele murcha no Evangelho, ele apaga a vela da fé. É muito difícil, irmão. É muito difícil. Por quê? Por causa desses 7. Ah, não, mas eu estou afastado e estou cheio do Espírito Santo. Gente, eu não vou trilhar com vocês uma trilha perigosa contando historinha fiada para vocês. Porque é uma trilha perigosa. E eu vou dar alguns conselhos práticos para você aqui hoje. Fala quem está do teu lado e quem mandou você vir aqui hoje. Mas pode ter certeza. Fala assim, mas pode ter certeza. Ainda bem que você veio aqui hoje.
Por isso que muitas pessoas estão cheias de fé no domingo e na segunda estão todas destruídas. Por quê? Porque ele não entende que existe um inimigo lutando contra. A segunda coisa que eu quero falar com você, abre aí, Marcos 5:1. Marcos 5:1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerezenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Eu quero falar agora sobre a possessão. A pessoa é possessa. Nós tivemos casos aqui, eu estou lembrando agora, pregando, de uma moça, que entrava aqui nessa igreja, cantava, entregava oferta, entregava dízimo. Quando começava a pregar, tinha que pegar ela e levar para lá. E um dia, eu não estava pregando e fui lá. Ela mordia, gente. Tinha que segurar ela, mas não era um segurando. Era 3, 4, segurando essa moça no sofá do gabinete ali, e a gente orando, e ela virava a boca, virava o pescoço para morder, e quando acabava, nós estávamos exaustos, e ela voltava para si, chorava, muita dor no corpo, porque a gente apertava para ela não machucar ela, e a gente, era uma possessão. Jesus está falando aqui sobre pessoas possessas. Escute, é melindroso isso. Mas durante muitos anos, o pastor Paulinho de Jesus veio aqui nessa igreja, dar testemunho. Ele era um homossexual, travesti, e ele dava testemunho aqui, já deu testemunho na praça, já em cima de um caminhão avalanche que a gente trouxe, dessa possessão. E ele dizia ao alto e bom som, é uma possessão, uma vida de um homossexual. Eu sinto muito, mas a gente não pode ficar omisso a isso. Amamos, respeitamos e com o maior carinho, com o maior zelo. Por quê? Ele explicou isso aqui. É uma transformação dentro da pessoa. Ela não se reconhece mais. Ela não tem mais as faculdades mentais dela prontas para isso aí. É 24 horas aquilo dali. E o pai, pastor da Assembleia de Deus, a mãe, obreira na Assembleia de Deus, e ele saía, salto, corpo de fora, e o pai dele com a mãe dele dizia, você ainda vai ser um pregador do Evangelho. Você ainda vai ser um pastor no reino de Deus. Ele dava risada, acendia o cigarro, bebia, pintava e bordava, chegava de madrugada em casa, a mãe dele orando, levantava, Deus abençoe meu filho, você ainda vai ser um pastor. E teve um dia que ele lá no auge da bagunça dele, Deus se manifestou na vida dele, ele foi liberto e até hoje, e em nome de Jesus, para sempre, andando com Jesus na sua vida. Sério? Uma mística. Vamos pregar para o alcoólatra. Gente, a gente precisa ser estratégico. Se Jesus aparecer para aquele alcoólatra, foi uma ação divina na vida dele. Mas nem sempre a pessoa está longe, você ora e tal, mas dá uma noite de sono e amanhã prega o evangelho para você ver. Tem coisas que a gente mistifica muito. Irmão, Satanás não é burro. Satanás não é um ser ignorante, ele conhece mais a Bíblia que eu e você, todo mundo junto aqui. Ele começou quebrando a palavra de Deus lá dentro do Éden. Não está escrito? Deus não disse, melhor. Deus não disse. Lá no deserto, o que o diabo falou para Jesus? Não está escrito. Satanás conhece a palavra de Deus, irmão.
Por isso que ele não precisa deixar a gente sem conhecer, basta a gente distorcer. Você acha normal aumentar o número de evangélicos e cair o número de santidade? Você acha normal falar, o Brasil está com 35%, mas e o nível de santidade do povo, dos líderes, da igreja? Satanás está ótimo. Está ótimo, não precisamos combater o crescimento de números do IBGE, basta distorcermos a palavra para eles. Porque o IBGE vai dando um número que eles vão ficando alegres, mas e a transformação de vida? O IBGE não consegue mensurar a transformação de vida. Você sabe, melhor que o IBGE, o que Jesus fez na sua vida? O que Jesus transformou na sua vida? O que Jesus libertou você? As pessoas hoje estão aprisionadas e não estão vendo necessidade de libertação. Por quê? Não, porque eu amo Jesus. Ah, isso é coisa de pastor da antiga. Ah, isso é coisa ultrapassada. Ah, isso é coisa de igreja que não é moderna. Olha que coisa esquisita. Eu não estou nesse pacote não, irmão. Vamos deixar claro aqui, eu não sou cão de guarda da vida de ninguém, eu não fico perseguindo ninguém no Instagram, no Facebook para procurar saber. Mas você quer cair nesse golpe de achar que não tem nada a ver? Você quer ouvir o Charles Brown Jr., que já até partiu para a glória aí, sei lá se ainda está aí, e foi até o final, depois você quer chegar aqui e falar assim, o louvor hoje estava fraco. Você quer ter um final de semana exatamente como alguém que não tem Jesus e quer depois chegar no domingo aqui e achar que, sei lá, o apóstolo parece que não estava fluindo legal. Você está nessa? É sério? Tem gente assistindo aí, esse corte aqui não dá nem like. Esse corte aqui não dá nem visualização. Esse corte aqui está arriscado, muitos aí falam assim, ah não, eu não gosto. Por que não gosta? É porque está no engano, irmão. E eu vim falar aqui sobre conhecer o nosso adversário. Satanás é o nosso adversário. E ele age. E ele tem estratégias. E nós, povo de Deus, nada a ver, nada a ver, nada a ver. É coisa do pastor, é coisa do pastor, é coisa da cabeça dele. Não, estou lendo Bíblia, irmão. Escute isso aqui, ó. Não podemos negar as realidades espirituais para ser aceito. Irmão, é uma realidade espiritual. E o que liberta o povo é a verdade. Tem uma escola do crescimento aqui. Talvez você não fez. Agora, no segundo semestre, você faz. Não, mas eu não posso parar, porque eu tenho que aprender, porque eu tenho que estudar meu negócio, que eu tenho que fazer curso de informática. Então, mas e o inimigo que pode estar agindo na tua vida? Que você não conhece? Olha aqui, ó. Existem pessoas possessas que o governo da sua vida é o que vai determinar o caminho que ela anda. Não tem jeito. Irmão, eu frequentei lá, e eu frequento aqui hoje. É impossível falar que lá não tem nada a ver. É impossível um cristão falar que no carnaval não tem nada a ver. É impossível. Mas hoje é muito normal. Anormal é o que eu estou fazendo aqui. Anormal é isso. Isso aqui não é normal. Em pleno domingo de ceia, pregar sobre demônios. Mas eu vejo que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então ele sabe muito de Deus e tem que saber muito de Deus. Mas ele ignora as astutas ciladas do diabo. E ele cai nas armadilhas do diabo acreditando que não tem nada a ver. Acreditando que Deus é com ele. Agora, o que a Bíblia diz sobre Deus ser com ele? Não é uma frase nada a ver. Terceira coisa que eu quero falar com você. Abre aí, Atos 5:1. Atos 5:1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Como você permitiu? Gente, a gente tem a capacidade e o poder de permitir. Sim. Como? Deixando a influência dele. Irmão, por mais santo que você seja, vou te falar um negócio, vai te escandalizar.
O mundo tem muita coisa boa, viu? Você não sabe, não? O mundo tem muita coisa boa. Porque a única maneira do mundo fazer uma propaganda boa é coisa boa para a carne da gente. Para a carne da gente. É muito boa. Jejum é bom? Fala a verdade, irmão. Não. Não. Viver uma vida de santificação é bom? Não. Não é bom. Para quem não é bom? Para quem quer fazer isso na carne. Agora, para nós que temos o Espírito Santo, é um estilo de vida. É diferente. Eu não entrego o meu dízimo porque tem uma arma na minha cabeça. Entrega, perdeu, playboy, perdeu. Eu entrego o meu dízimo porque faz parte. É normal. Eu recebi 10 mil, 1.000 é do altar, vou dar 500 de oferta, vou dar 1.000, 3.000, é do papo. É normal. Eu estou lá procurando um filme para ver, tem um filme pornô que apareceu lá. Não vou ver, vou ver o outro aqui, vou ver o do Rambo aqui. É normal, não tem uma cabeça. Vai, você não vai assistir não. Não tem isso. Eu vou ver porque ninguém está vendo, mas ele está vendo. Ele está vendo. Gente, influência. Diga influência. Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Não. Ananias, por que você permitiu? Amado, em nome do Senhor Jesus, você vai ter que levar essa para casa. A gente permite, hein? A gente permite. A gente permite. Você é o dono da casa lá. O seu pai e a mãe da casa. Aí você permite comportamentos. Você permite. E se os seus filhos não quiserem obedecer? Eles têm que ser dono do nariz deles. Parece estranho isso. Mas eu estou te dando Bíblia. Você quer carregar demônios, é problema seu. Mas eu não quero demônio aqui na minha casa. Eu sinto muito. Parece uma loucura. Mas a gente que conhece a palavra de Deus, a gente que conhece as Escrituras, negociar isso, baseado no que nós vamos negociar? As pessoas buscando ser libertas, e elas chegam aqui e vê as pessoas aprisionadas, mas vindo ao culto, de boa, sem problema nenhum. Mas nós estamos testemunhando a fé, que é o que a Bíblia fala. Sereis minhas testemunhas. Não é testemunho de Jeová, não. É minhas testemunhas do quê? Que a partir do momento que eu entrei na sua casa, eu limpei, coloquei para fora o inimigo, varri, está adornada, e lá está uma placa escrita, propriedade exclusiva de Jesus. É simples assim. Por isso, cuidado com pensamentos que possam te levar a influências malignas no seu coração. Agora, Satanás tem frutos, e às vezes a gente não percebe. Ele tem fruto. João 10:10. Irmão, essa trilha assim começa assim, mas semana que vem já passou essa trilha aqui. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Irmão, nós temos que escolher aqui. Deixa aí. Nós temos que escolher quem é que vai governar a nossa vida aqui, ó. Quem é que vai governar a nossa vida aqui? É quem veio para roubar, matar e destruir, ou quem veio para dar vida e vida em abundância? É uma escolha, ué. Eu que vou decidir aqui, ué. Não, eu vou fazer isso aqui para Jesus, mas isso aqui não tem jeito. Eu não consigo sem ficar sem meu joguinho da Bet. Que agora, ainda tem esse demônio ainda aí, a Bet, que está acabando com muita gente. Não, mas é porque é legalizado. É porque é legalizado. A bebida é legalizada, o cigarro é legalizado, a maconha em alguns lugares é legalizado. Então, eu vou passear lá na Holanda, e porque a maconha é legalizada, eu vou fumar maconha e você vai achar normal? Eu vou postar que eu estou fumando uma maconha lá em Holanda, e você vai achar normal? Seja sincero, sim ou não? Sim ou não? E por que tem gente que acha normal, então fazer outras coisas só porque é legalizado?
Por que pau que dá em Francisco não dá em Chico? Porque a gente é religioso. A gente não quer ouvir as verdades que nos libertam. Uma vez eu fui num médico, e junto com esse médico aí, para emagrecer, foi uma outra pessoa lá. Foi nós dois juntos. E ali o médico falou, quem que vai ser atendido? Eu falei, não, nós dois. Então tá, então vou atender aqui. Atendeu primeiro uma pessoa lá. Aí atendeu, tirou as medidas, e aí a pessoa falou assim, eu sou um pouquinho gordo aqui na barriga. Falou, você é gordo por inteiro. Eu falei, vou nesse médico, não. Eu não tinha sido, você vai fazer o exame? Eu falei, vou, não, outro dia. Não era uma mentira, mas ele precisava dar um choque de realidade na pessoa. O que nós estamos fazendo aqui é dar um choque de realidade em você. Mas pode ficar tranquilo, que nós vamos terminar bem essa mensagem aqui. Porque o negócio nosso não é com demônio, o negócio nosso é com o Espírito Santo de Deus. Mas a gente precisa ter clareza. Muitos, por falta de conhecimento, acabam vivenciando ciclos, achando normal. Ciclos. Não, é normal. Gente, vamos dar uma olhadinha para o mundo espiritual. Vamos dar uma olhadinha para a nossa casa. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Tem colheita ou é propósito? Vamos dar uma olhadinha. Tem coisas na minha vida que são colheitas. Tem coisas na minha vida que são propósitos. E eu não vou ter como fugir de nenhum dos dois. Não vou ter como. Eu tenho que enfrentar, arrancar aquela erva daninha, que é a colheita, jogar fora e plantar uma nova semente para vir uma nova estação. Ponto. Agora tem coisas que não tem o que arrancar, é o propósito de Deus. Jesus traiu alguém? Fez um mal para alguém? Então o mal que ele viveu nessa terra foi o quê? Propósito. Então o problema é a gente dar uma olhada e ser sincero. Ser correto conosco mesmo. Quem está comigo aqui? Agora, por que a gente tem que se lembrar que existe uma ação maligna? Tem um porquê. Por que Satanás não desiste da gente? Por que Satanás está fazendo de tudo para a gente desviar, de tudo para a gente viver no pecado, de tudo para a gente viver essa vida dupla, que está um pé na igreja, um pé lá no mundo? Por quê? Por causa de Mateus 25, 41. Aqui está o segredo, você nunca mais pode esquecer Mateus 25, 41. Coloca aí para a gente. Aqui está o porquê. E eu vou te explicar o porquê. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno. Preparado para quem? Preparado para quem? E mais quem? Eles estão declarados, vão queimar no inferno. Mas o que eles querem? Vou levar os filhos de Deus. Vou fazer uma campanha de 7 semanas para o diabo se converter e parar de me encher o saco. Não adianta, ele está condenado ao inferno e todos os seus anjos. Então o que ele faz? Vou levar para o buraco. Irmão, aguenta firme. Vou falar bonitinho, com a voz mansa, porque eu sei que é pesado demais. Quando alguém que você conhece está se afastando de Deus, ele quer te levar para o buraco também. Se ele está saindo da igreja, ele quer que você saia. Se ele vai participar de uma rebelião, ele quer que você participe. Se ele quer ficar com um pé no mundo e outro na igreja, ele quer que você seja assim. Por quê? Porque vocês assim, com essas pessoas, não os ofende. Agora, se você mantém sua postura, igual Daniel manteve a sua postura, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Me dá aí legumes, uma aguinha, no máximo uma aguinha com gás e um limão espremido, e faz um teste 10 dias. Você vai ver como que eu estou e como que eles estão. Enchendo a cara, usando droga, tendo mulher, vivendo a vida toda avacalhada. Dá uma olhadinha em mim, dá uma olhadinha neles. Porque a sua santidade expõe a profanação do outro. Você acha que um grupo de pessoas, de 5 amigos, tem 2 ali que não quer nada com Deus, e tem 3 que quer? Irmão, vai ter que ter um negócio ali para mudar isso. Gente, é o seguinte, vocês não querem andar com Deus? Não, nós queremos viver essa vida. Eu sinto muito, os ambientes nossos não batem. Você quer montar um negócio comigo? Tá, nós vamos, não bate, então não adianta. Mas as pessoas estão o quê? Indo
no golpe do inferno, porque Satanás sabe, eu não consigo sair mais do inferno. E quantos eu puder levar, eu vou levar. Por isso que uma má companhia, ela gosta. Olha aqui, vou te dar um testemunho, é forte, mas tem que te dar. A primeira vez que eu fui experimentar maconha e cocaína, eu não paguei. A segunda, terceira, quarta, quinta, eu não paguei. E quem me deu, algumas foram amigos. A maioria foram os próprios traficantes. Porque quando eu chegava para comprar, eu falava assim, Paulão, por conta da casa. E eu achava que eu estava abafando. Eu achava que eu era assim o cara, o suprassumo. Porque ele falava, Paulão, fala para ninguém não, o seu eu vou fazer uma presa na sua vida. Depois, eu estava 5 horas da manhã batendo na casa do cara. Eu só tenho 50, me dá 100 que amanhã eu te trago 50. Não, meu brother, arruma 100 ou leva 50. Que isso, cara? Você sabe, confia em mim. Brother, você quer 50, você tem 50. Você quer 100, busca mais 50. Eu já estava na mão dele, irmão. Satanás, ele faz assim. Ele dá um prazer. Não tem nada a ver. Minha vida está maravilhosa. Nem parece que eu estou vivendo essa vida. Olha que delícia que eu estou. Meus negócios. Ai, o pastor está falando isso. É porque. Depois vem aquele destruído. Quando vem? Destruído. Por quê? Porque o inferno é para diabo e demônios, não é para os filhos de Deus, não é para um ser humano. Por isso que eu e você não podemos parar nunca de ganhar uma vida para Jesus, porque a vida que a gente não ganha para Jesus vai para o inferno com o diabo. Não tem outro caminho, irmão. Ah, minha avó é maravilhosa. Se não entregar a vida a Cristo, se não confessar Jesus, se não se entregar plenamente, eu sinto muito. Vamos parar de enrolar. A pior coisa que tem é fazer um velório de quem morreu sem Jesus. Porque a gente tem que encontrar palavras para não ofender, sabendo da verdade. É claro que ali tem muitas coisas que vão acontecer na reta final que a gente não sabe, eu sei disso, mas eu não sou Deus. Tem ali um morto, ei, tem um morto ali que morreu sem Jesus. E a gente tem que falar, mas que Deus guarde. A gente tem que falar. Vai chegar lá e falar, morreu sem Jesus, vai para o inferno, hein? E vocês também, vai fazer isso? Não. Mas é duro você ter essa verdade. Então, gente, por isso que é bom, vamos pensar na vida eterna, vamos pensar nas escolhas. Meu amado, abre suas mãos aí, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra hoje exponha à luz todo o engano do diabo na nossa vida. Dá um aplauso ao Senhor aí. Eles foram condenados e agora, irmão, quer levar todo mundo. Não é uma metáfora, é a maneira dele ter o sofrimento dele aliviado. Sabe aquela mãe que tem um filho extraordinário, fala com a vizinha, meu filho tirou notas maravilhosas, passou de ano. A mãe tem um filho que está todo complicado, envolvido nas drogas, uma bagunça só. Aí ela fica até com raiva. Ela fala, meu Deus do céu. O diabo é assim, irmão. Ele tem raiva da gente. E não adianta, irmão, só deixar Deus fazer. Tem a parte que Deus vai fazer. E a grande maioria, a gente está aqui, tem demônios que devem estar doidos, possessos, um entrando no outro. Por quê? Porque nós estamos desmascarando ele. Você não vai olhar mais para as coisas espirituais e tratar como normais. Você vai chegar pisando diferente na sua casa. Você vai olhando as coisas hoje na sua casa diferente, porque os seus olhos estão sendo abertos para a glória de Deus. Pode ir. Eu sei que é pesado, mas calma aí que agora vai virar essa chave aí. Agora virou essa chave. A gente está retirando do cristianismo processos dolorosos, dando nomes a demônios de problemas emocionais.
Problemas emocionais são problemas emocionais. Problemas com demônios são problemas com demônios. Não tem como esconder. Pode até dar uma misturada. Mas não abra mão que existem problemas que não são emocionais. Eu não estou dormindo direito. Ok. Por quê? Por causa de um negócio que eu vivi. Ok. Mas como é que está a sua vida? Como é que está seu dia a dia? O que você está assistindo? Quem que você segue no Instagram, no Facebook? O que você assiste? Quem que te influencia? O que você pensa sobre determinados assuntos? Aqui, ó. Tiago 4,7. Agora começa a dar uma virada. Tiago 4,7. Portanto, para fechar essa parte, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. Ó. Submete-se a Deus é com a gente. Resistir ao diabo é com a gente também. Então eu decido me submeter a Deus e eu decido resistir ao diabo. Agora, não tente resistir ao diabo não se submetendo a Deus. Você não vai conseguir, ué. Como é que você vai resistir ao diabo com a sua carne? Você consegue até por um tempo. Você consegue até por um período. Aí você pode conseguir na carne, na força do braço, na força do ser, da sua mente. Você pode até conseguir. Eu não vou ceder. Mas se o Espírito Santo não estiver ali, é bomba relógio. Vai explodir a qualquer hora. Agora, com o Espírito Santo habitando em você, você vai resistir ao diabo. E o que vai acontecer? E ele fugirá de vocês. Ele. Não é você. É ele. Não, eu não vou. Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu não aceito. Eu estou com vontade de fazer essa besteira. Eu estou desejando de fazer essa besteira. Mas por causa de Jesus eu não vou fazer. E ele não aguenta. Ele fala, tem que ir embora. Escute. Quem quer receber uma palavra aqui, diga glória a Deus. Então vamos para a parte boa da mensagem. Ufa. Faz assim, ufa. Não, mais forte. Ufa. Isaías 54:17. Você não é para sair daqui atemorizado. Você vai chegar na sua casa, bate a porta. Tem um demônio aqui. Sabe? Você está lá sentado na sala, faz assim, ó. Taleque! O demônio está na cozinha. Eu sabia que estava lá. Não, é a geladeira, é no freezer. O freezer faz esses barulhinhos aí. Bateu a porta. O sangue de Jesus tem poder. Sai, demônio, sai, demônio. É vento. Só isso. Ele não vai perder tempo com essas coisas. Está na cozinha porque ele está com fome. Está lá na cozinha. Isaías 54:17. Não é para você sair daqui preocupado com o demônio. É para você só saber as estratégias que ele usa. Você tem que sair daqui crendo nisso aqui, ó. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Aleluia! Eu estou lá a perder meu tempo com o demônio, irmão. Pelo amor de Deus, eu quero aprender. Eu acho que eu devo ter uns 2 livros sobre demônios. Porque o negócio aqui não é a gente ficar sabendo do demônio. O negócio é saber que ele existe, que ele rouba, mata e destrói. Mas o negócio é saber isso aqui, ó. Nenhuma arma preparada, forjada contra mim, contra você, a sua casa, se o Senhor é o bom pastor e está lá, nenhuma preparada vai prevalecer. Levanta aí, dá um glória a Deus, pelo amor de Jesus, dá um aplauso a Ele, porque Ele é o Senhor. Pode sentar. Escute isso que Deus vai falar para você aqui no Salmo 121. Você fala assim, ai meu Deus, estou até com medo de pegar, o meu carro está lá na rua escura. Ai Jesus. Ele não precisa da rua escura, irmão. Ele vai ser assim. Não vai deitar e olhar debaixo da cama, não. Meu Deus. Eu tinha medo de dormir com o braço assim, ó. Vai pegar eu aqui, vai puxar. O Gil vai trabalhar de noite. Escute. Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia! Olha aqui. Eu tinha uma noção que essa entrada e essa saída era de ambiente, era de situações e circunstâncias. Só que eu aprendi estudando a palavra de Deus. A Bíblia não diz que todos os nossos dias foram escritos sem que nenhum deles ainda houvesse. Essa saída é a saída do ventre materno, e essa chegada é nos braços do Deus eternamente. Aleluia. Ah não, melhor aí, aleluia. Deus, eu estou guardado, irmão. Diga bem forte, mas diga com fé: Satanás, eu sei que você não desiste, mas o meu Deus não desiste de mim também. Escute, Isaías 41:10. Irmão, não perde tempo deixando as coisas de Deus de lado. Isso não tem a ver com religiosidade, isso não tem a ver com fanatismo, isso não tem a ver porque a gente está velho, porque a gente está novo, isso não tem a ver com nada disso. Isso tem a ver com viver uma vida e uma vida em abundância. Isso tem a ver com a sua noite de sono tranquila, mesmo que tenham preocupações, mas a gente sabe que tem um Deus que cuida. A gente sabe que tem um Deus que vela, a gente sabe que tem um Deus que não cochila, a gente sabe que tem um Deus que coloca os anjos nos guardando. E ele deixa assim, Isaías 41:10. Eu sei que tem coisas que assustam a gente. Tem situações que falam assim: meu Deus, eu não estou aguentando, a porta está fechada. Deus não abre porta de corrupção para te abençoar. Deus não abre propina para te abençoar. As coisas de Deus são limpas, são claras. O que Deus preparou para você, irmão, não tem essa. Você pode fazer pergunta, você pode pedir clareza. Uma pessoa mandou no meu Instagram assim: eu descobri que eu tenho dinheiro para receber, e talvez você tenha recebido, e eu gostaria muito que abençoasse a sua igreja, e tal, e tal. O senhor pode entrar em contato comigo? Eu falei: você pode entrar em contato com o meu advogado, que com certeza ele é bênção e ele vai te ajudar a nos abençoar. Nunca mais recebi de volta a notícia dele. Quantas pessoas caem no golpe, irmão? Se fosse Deus fazendo aquilo, sabe o que a pessoa ia dizer? Se fosse Deus, é claro, me passa o telefone. É simples assim. Mas a gente quer complicar as coisas, como se Deus precisasse fazer as coisas escondidas. O nosso Deus não é Deus de coisas escondidas. O nosso Deus é Deus da luz. E o que Ele tem para fazer na tua vida não tem demônio nenhum que consiga impedir. O único que consegue impedir é você. Sou eu. Satanás, de jeito nenhum. Se eu tiver a definição, eu vou me submeter a Deus, o diabo pode vir com todos os demônios na minha direção. O guarda de Sião vai encontrá-los em nome de Jesus. Agora escute Isaías 41:10. Por isso não tema. Não tema. Pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Estou me sentindo fraco. Busque a Deus, confie na palavra de Deus. Não vem no culto só quando você está bem. Vem no culto quando você está bem, mas vem no culto quando você está mal também. Lê a Bíblia bem, lê a Bíblia mal. Entrega seu dízimo bem, mas entrega seu dízimo mal.
Não vincula circunstâncias, porque o nosso Deus é o Deus que muda circunstâncias. Mas como que Ele vai mudar as circunstâncias se a gente não leva a sério Ele? Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Agora escute, abra sua mão aí, abra sua mão. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não temas. Essa mensagem não é para a gente ter medo, é para a gente ter clareza. Pode vir 1000, 10.000, mas eu estou guardado em Deus. Não interessa, não importa. É essa definição que eu quero começar essa trilha. Agora escute, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgem novas coisas. É o velho, tem que dar uma olhada. Jesus entrou, e eu continuo velho, tem que dar uma olhada. Jesus entrou e eu continuo nas práticas antigas, preciso dar uma olhada. Não espere não ter desejo. Espere ter Deus que vai te ajudar e te fortalecer. Porque desejo você vai ter. Você tem o quê? Cumpre a ti dominá-lo. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Tem coisas que estão lá em casa. Eu falo, não vou comer isso hoje. Eu não vou comer, mas eu quero comer. Mas eu não vou comer. Porque hoje não é para eu comer isso aqui não. Eu estou numa empreita que eu vou deixar isso aqui só para quarta-feira. Eu tenho desejo? Tenho. Mas eu vou fazer o quê? Me entregar a Ele? Escute, quem nos governa determina em quem estamos. Diga, quem nos governa determina em quem estamos. E aqui, olha, para você ficar cheio de Deus, Mateus 28:18. Existe um poder infinito liberado sobre a nossa vida, irmão. Mas esse poder infinito não é só porque eu recebi. Eu tenho que crer e eu tenho que usar. Diga, eu tenho que crer e eu tenho que usar. Todos nós temos as mesmas fibras musculares. O que difere é que uns as exercitam e outros comem hambúrguer à torta e à direita. O mesmo músculo, se você mudar a sua alimentação, se você trabalhar, é o mesmo músculo que você tem para praticar. É o mesmo. Agora, o que Jesus disse aqui? Então Jesus aproximou-se deles e lhe disse: toda autoridade nos céus e na terra foi-me dada, toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, fiquem esquentando os bancos da igreja. É isso? Fique sentado feliz da vida com o seu nome no livro da vida. É isso? Fique sentado sem servir ninguém, sem ajudar no ministério, sem contribuir, sem levar a vida de Deus a sério. É isso que está escrito? Não. Está escrito: vão, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ponto. E aí agora é que vem o segredo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode dar um aplauso e ficar de pé? Você tem que ter clareza, irmão. Você tem que ter essa definição.
Satanás não tem dó de ninguém. Satanás não vai abrir mão da minha vida. Satanás não vai abrir mão da minha esposa, dos meus filhos, da sua casa, de ninguém. Ele não vai olhar para ninguém e vai dizer assim: aqueles ali são tão crentes. Não quero mais saber deles não. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque ele sabe que aquela casa glorifica tanto a Deus, que uma casa daquela destruída vai ajudar para destruir outras casas. Um casamento lá fora, me perdoe, mas é verdade, quando se divorcia, é tudo normal. Não, é assim mesmo, não deu certo, uns dão certo, outros não dão, a vida é assim mesmo. Quando acontece dentro da igreja, inspira outros a separar. Quando uma pessoa lá fora é egoísta, pensa só em si mesmo, ninguém liga, os amigos dele estão tudo junto. Quando uma pessoa dentro da igreja é egoísta, não ajuda, dá mau testemunho, toma uma dimensão enorme. Quando um político que não seja evangélico, não vou falar nenhuma religião, que não seja evangélico, aparece em escândalos, ninguém fala da religião dele. Eu desafio aqui você saber da religião de 20 pessoas, mas quando é um evangélico que pisa na bola, que está numa calúnia, vira manchete de tudo que é jornal. Por quê? Satanás sabe disso. Ele sabe que quando ele fere um filho de Deus, ele provoca o desânimo num monte de filhos de Deus. Olha, não entregue a sua fé para algum ser humano. Não entregue o seu testemunho baseado no testemunho do outro. Quantas pessoas eu já fui falar: poxa, você está fazendo isso. Mas fulano também faz. Mas cuida da sua vida só. Você não precisa cuidar da vida de ninguém. Cuida só da sua vida. Se você cuidar só da sua vida, vai ser uma maravilha. Você não tem que pegar o exemplo ruim de alguém. Esses dias eu falei para uma pessoa: por que você está pegando um exemplo ruim de alguém e não está pegando 10 exemplos bons? É porque esse exemplo ruim, ele avaliza você. Só que você deveria cuidar da sua vida. Você deveria se preocupar com Jesus, com o que a Bíblia diz, e não porque alguém que você conhece está fazendo alguma coisa e agora você está na prática pecaminosa, dando a desculpa, então serve para mim também? Aí a pessoa disse: não. Mas por que não? Por que não serve para mim? Por que o pecado serve para a ovelha e não serve para o pastor? Eu tenho um céu diferente? Eu tenho um Jesus diferente? Eu tenho um Espírito Santo diferente? Eu vou só dar uma palhinha para você. Nós, pastores, seremos julgados com mais severidades do que as ovelhas, porque nós as ensinamos. Está na Bíblia. Não brinque com as coisas de Deus, irmão. Nós começamos uma trilha aqui e vamos terminar essa trilha na ceia de agosto. Mas caminhamos. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar um acampamento, colocar uma barraquinha. Até o domingo que vem. Apóstolo, não entendi. Até o domingo que vem. Vai lá no YouTube de novo. Assiste de novo. Lê esses textos. Faz seu devocional. Assiste o Comece Bem. Depois de tarde, pega esses textos que eu li. Pergunta pro seu líder, para mim, qualquer um. Olha aqui. Você acha que isso aqui é normal? Depois que você pregou, eu estou achando que isso daqui tem um demônio que está agindo nessa área. Sem nenhuma reserva, sem vergonha, sem preconceito, sem nada. Não, isso aqui realmente nós precisamos combater. Tem uns que você vai combater expulsando. Tem uns que você vai combater tendo que jejuar. Tem uns que você vai combater entregando um sacrifício. Tem uns que você vai combater devolvendo seu dízimo, devolvendo sua oferta. E antes da gente continuar aqui, que a gente até não teve o período dos dízimos e das ofertas, mas depois de uma palavra dessa, lembre-se que o único demônio que Jesus deu nome foi Mamon, o Deus com letra minúscula das riquezas. Não seja governado por Mamon. Não, mas é que eu tenho a minha maneira de pensar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que a maioria aqui são dizimistas, mas ainda existe uma parte que não é dizimista.
Ainda existem, eu creio que não são líderes nem voluntários. Senão, o diabo pega eles a qualquer hora. Mas às vezes aí, no meio da igreja, faz prova de Deus. É a única hora que Deus te permite fazer prova. Você já parou para pensar nisso? A única hora que Deus te permite fazer prova é para entrega de dízimos e ofertas. Se tem demônio, se tem enfermidade, se tem problema no casamento, não tem margem para isso. Mas na relação dízimos e ofertas, fazei prova de mim. Não é também do dia para a noite, não. Ah, vou entregar minha oferta e amanhã tem que resolver. Ah, vou entregar meu dízimo e hoje à noite tem que resolver. Não, calma. Você planta, você cuida, Deus vai dar o crescimento. Amém? Pegue aí o seu envelope. Pegue o seu envelope. Se você for fazer seu Pix, nós vamos dar essa quebradinha aqui. Se você vai fazer seu Pix, está ali. Se você vai fazer transferência bancária. Se você for passar no cartão, tem as maquininhas aqui na lateral, ó, as duas laterais. Você pode pegar seu cartão e ir lá entregar seu dízimo. Enquanto você está indo aí, separando sua oferta, fazendo seu Pix, escute. Às vezes a pessoa diz assim: apóstolo, ora pelas minhas finanças. Eu tenho que orar, Senhor, que ela seja dizimista, que ela seja ofertante, que ela não tenha esse impedimento na vida dela. Porque se eu orar diferente, eu estou te agradando e não estou sendo fiel à palavra. Se eu orar diferente, por que que aqui a gente fala assim: Senhor, abençoa os dizimistas, os ofertantes, prospere-os, livre-os, abençoe-os. E aqueles que não são dizimistas e ofertantes, que o Senhor abra seus olhos, que o Senhor os faça ver pela fé essa realidade. Agora, sabe quando eu vou em algumas igrejas? Senhor, abençoe aqueles que são dizimistas, assim como aqueles que não são. Eu, se fosse daquela igreja, eu ia ter dificuldade, porque eu aprendi, eu não posso abençoar o que Deus amaldiçoou. É sério isso. Eu não tenho, quem sou eu, comedor de arroz e feijão, abençoar o que Deus amaldiçoou? Olha para você ver como é que a nossa posição aqui, ela tem que ser clareza e confiar muito em Deus. Porque talvez tenham pessoas agora que ouvem eu falar isso, já desliga a internet. Aqui dentro da igreja, sai daqui invocado. Eu estou só dando Bíblia. Mas a Bíblia hoje é ofensiva. Ah, gente, nós somos uma igreja da palavra, amém, amado? Nós acreditamos nos dons. Eu recebi palavras proféticas. Eu e a pastora recebemos uma palavra profética. Eu estava sozinho e recebi a mesma palavra profética. Nós acreditamos. Eu não tenho todos os ministérios. Tem líderes aqui para nos auxiliar, suprindo as minhas falhas, as minhas necessidades. Mas a gente não pode entrar numas. E se alguém fizer isso, pode ser da nossa igreja. Você diga: ó, não é isso que o apóstolo está ensinando não, hein? Você está ensinando o contrário. Eu posso até não praticar, mas eu sei que eu estou aprendendo a verdade. Eu posso até não ser dizimista, mas eu estou aprendendo a verdade. Eu não sou ofertante, mas eu estou aprendendo a verdade. Então, que em nome de Jesus, que essa área da tua vida não seja governada por mamon. Tem alguém aqui? Levante seu envelope aí. Levante seu envelope. Diga: Senhor Jesus, eu repreendo, no nome de Jesus, toda ação contra a minha vida, porque eu estou praticando a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor repreenderia o devorador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar, traga a sua oferta.